de equilibrar as contas por meio da redução de gasto tributário no nosso país. Todo mundo conhece os indicadores. O gasto tributário no Brasil foi o que mais cresceu. Ele subiu de cerca de 2% do PIB para 6% do PIB, e nós entendemos que ali, até pelas recentes manifestações da imprensa, depois da publicação, da aprovação das medidas pelo Congresso Nacional, a quem eu agradeço mais uma vez, todos julgando a justiça daquilo que foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive a tal polêmica medida provisória 1185, que de polêmica não tinha nada, porque assim que nós apresentamos os dados e as pessoas tomarem conhecimento, primeiro da origem do equívoco, né? Um jabuti que entrou numa lei, que foi vetado e que depois teve o veto derrubado, gerou um rombo de cerca de 200 bilhões de reais nos últimos 6 anos no orçamento federal. Essas coisas a gente precisa administrar com seriedade para nós colocarmos ordem nas contas públicas. E o Brasil demonstrou, no ano de 2023, que é possível ter bons indicadores e bons prognósticos para a nossa economia. Se você pegar a taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de desemprego, risco país, tudo isso é muito mais favorável hoje do que um ano atrás, porque está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. E o que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda do desemprego e assim por diante. Isso tudo exige da nossa parte, em primeiro lugar, transparência, explicar por meio da imprensa o que está acontecendo com o orçamento federal. Em segundo lugar, o que fazer para sanar os vícios que são encontrados. Então, eu vou começar a falar das decisões que nós tomamos e que nós estamos submetendo ao Congresso Nacional, sempre contando com a boa vontade de deputados e senadores, em sentar para ouvir o Ministério da Fazenda, a área econômica, sentar para ouvir os nossos argumentos, inclusive com demonstração. A gente já teve até apoio do Tribunal de Contas da União, no caso da reforma tributária, para validar os cálculos da Fazenda e dar segurança para o Congresso Nacional tomar a melhor decisão. Então, os dados que eu vou mencionar aqui são todos passíveis de escrutínio, podem ser analisados por vocês com a maior transparência, pode ser analisado pelos órgãos de controle com a maior transparência. E o que nós queremos é que haja transparência, porque é a transparência que vai nos levar a uma decisão correta do Congresso Nacional. Quanto melhor a qualidade da informação que o Congresso receber, mais fácil vai ser administrar as negociações em busca de um orçamento sustentável. É isso que nós queremos. Então, começando pelo maior problema que nós identificamos a partir de julho, porque muita coisa, por exemplo, voltando para a questão da 1185, nem a Receita Federal, quando nós assumimos, tinha conhecimento do rombo que a Lei Complementar 160 produziu no orçamento. Tanto é verdade que não estava sequer no anexo do orçamento o prejuízo que aquela emenda causou, né, para os cofres públicos, e que foi sanada primeiro pelo STJ, num primeiro momento, e depois pela MP aprovada. Então, é um trabalho de data mining. Você tem que realmente ir atrás dos números para entender o que está acontecendo. Eu estou falando da MP 1185 porque o outro problema que aconteceu, que foi identificado, é ainda uma reminiscência da decisão do Supremo Tribunal Federal, chamada a tese do século, que implicou a devolução, né, para as empresas de 500 bilhões de reais. Meio trilhão de reais que a União foi condenada a devolver.
não para o consumidor que pagou o imposto, mas para a empresa que recolheu o imposto que cobrou do consumidor. Então, uma decisão bastante controversa, mas sendo decisão do Supremo, mesmo tomada por 6-5, ela tem que ser cumprida. E o que nós averiguamos aqui, ao longo desse exercício, é que mais de 60 bilhões de reais foi compensado ainda como fruto de decisões judiciais passadas, que nós próprios consideramos já uma página virada, e não estão. Então, essa medida que foi tomada hoje, ela visa regular as compensações. No passado longínquo, nos anos 90, quando você ganhava uma ação judicial para compensar um tributo, você só podia fazer naquele tributo devido. Então, você ganhou um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar em PIS/COFINS. Essa regra acabou, lá atrás, 30 anos atrás. Mas, como eram medidas tópicas, decisões tópicas, era uma coisa fácil de administrar. Quando você tem uma decisão de R$500 bilhão, você passa a não ter como administrar isso de forma transparente. A Receita fica sem condições de planejar o seu trabalho, porque não tem condições de calcular qual vai ser o impacto das compensações. Fosse um precatório, você teria condições de acompanhar, mas não é o caso. É o caso de uma compensação informada pelo contribuinte e nem sequer validada pela autoridade fiscal. É uma compensação feita a critério do contribuinte, segundo a interpretação que ele tem da decisão judicial. Antigamente, também, no passado longínquo, esses cálculos eram feitos pelo juiz da causa. Ele que atestava quanto que você podia compensar. E hoje é praticamente uma autorregulação.